Fala galera, seja bem-vindo à nossa aula. Nossa aula de hoje a gente vai resolver questões de PA e PG, tá certo? Só lembrando aqui, de álgebra, tá certo? Na prova de álgebra vai cair somente PA e PG, tá certo? Então foca nos exercícios do slide, baseado no slide que eu vou fazer minha prova. De geometria vai cair certeza, ó, todas essas questões que eu passei, tá certo? Ou, melhor dizendo, não é que todas as questões vão cair. Estou dizendo que vai ser baseado em todas as questões que eu passei. Então, é bem provável que eu vou tirar questões dessa lista aqui, ó, que tá bem completa, muito legal, tá certo? Eu, eu creio que você tenha anotado tudo, né? Tanto de álgebra quanto de geometria no seu caderno, para que fique bem legal para você estudar, revisar para nossa provinha no dia 13 do 4. Então vamos seguindo aqui, resolvemos já algumas questões de álgebra, de PG, né? Mas vamos lá. Vamos continuar aqui sobre álgebra, né? PA e PG, que é muito importante, conteúdo importante aí, que mexe tanto com a parte de raciocínio, com a parte de, de, de cálculo, né, em si. Então, o importante para você entender PA e PG é você saber diferenciar o que é PA e o que é PG. Vamos recordar isso aí, ó. Vamos diferenciar PA e PG. Ó, vamos diferenciar PA e PG aqui, ó. Vamos lá. PA, PG. Quando na PA vai somando, na PG multiplica. Quando na PA vai subtraindo, na PG vai dividindo. Outra, o termo médio na PA, o termo médio na PA é a média, né, dos extremos. É a média dos extremos, tá certo? Então, o termo médio na PA é a média dos extremos. Já na PG, o termo médio, olha aqui a diferença. Então, eu vou ter o quê? Vai ser o do meio ao quadrado e vezes a multiplicação dos extremos. Faz uma questãozinha simples, turma. Ó, como é fácil, ó. Por exemplo, 2, 4, 8. PA, PG. Tu olha para uma sequência desse número. É PA, PG. Aí tu analisa, ó. O termo médio, 4. 4 ao quadrado igual. Tem que ser 2 vezes 8. Ou seja, o do meio ao quadrado é igual a multiplicação dos dois extremos. 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 8, 16. Ok, né? Quando eu tenho o termo médio ao quadrado, isso daqui é uma PG. Então, é bem óbvio, né? Você já iria matar aqui que é uma PG. Se eu enquadrasse isso daqui numa PA, ó, 2, 4, 8. Vamos tentar enquadrar na PA. A PA é a média dos extremos, ou seja, 2 mais 8 dividido por 2. Ou seja, 2 mais 8 é 10. 10 dividido por 2 é 5. Ó. 4 não é igual a 5, né? Então, beleza? Então, já não é uma PA. Professor, exemplo de PA 2, 4 e 6. Vamos aplicar essa formulazinha do termo médio. Ó. O termo médio é igual à média dos extremos. 2 mais 6, 8. 8 dividido por 2, 4. Tá certo? Então, 4 é igual a 4. Então, se você souber já esse quadrinho aqui, ó, e olhar para a sequência do número e diferenciar, já é um bom passo, tá certo? Mas, na questão, ele vem explorando outras coisas, né? Então, vamos lá. Vamos ler a questão e aí a gente vai resolver. Ela diz o seguinte, a questão. Numa PG, já indicou aqui, ó, de 4 termos, beleza? Ele te diz que a razão é 5. O último termo é 375 e ele quer saber o primeiro termo. Questão típica que pode cair para você aí na sua provinha. Ele vai te dando os dados, só tu jogar e encontrar o valor. Então vamos extrair aqui o que a questão nos deu. Ó. A questão diz que é uma PG de 4 termos, ou seja, A1, A2, A3, A4, né? 4 termos. E ele te diz que a razão é 5. O último termo, quem é o último termo? O A4. O A4 vale 375. E ele quer saber o que? A1. Pronto. Tá aí. Turma, vamos recordar aqui, ó. Lá na PA, presta atenção. Lá na PA, para me encontrar o termo geral, por exemplo, o A4 é A1 mais. Quanto falta para inteirar A4? 4 menos 1, 3. Então, 3 é. Se for na PG, ó, e eu quero saber o A4,
não tem soma, é multiplicação. Então fica A1 vezes. No lugar do R é Q. E aqui ó, vai o expoente. Então Q ao cubo. Então o A4 é o A1 vezes Q ao cubo. Percebe essa diferença aqui? Se você já souber essa diferença, fica muito mais simples. Então, como ele está falando de PG, então é uma PG de 4 termos. Então, como ele me deu o A4, então eu sei que o A4, ele quer saber o A1, que A1 é igual a 4 é igual a 1 vezes Q elevado a 3. Pronto, acabou. Por quê? Porque o A4 eu tenho, que vale quanto? 375, eu já tenho isso. Eu quero encontrar o A1, né? Quero encontrar o A1. E o Q3, ó, o Q3 é o que? 5 elevado a 3, que é a razão. A razão vale 5, 5 elevado a 3. Ou seja, 375 é igual a 1 vezes 5 ao cubo é 125, que é 5 vezes 5 vezes 5. Então, A1 é igual a quanto? Esse carinha está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, vai ser o quê? 375 dividido por 125, que dá igual a quanto? 3. Então, a resposta A1 igual a 3. Show de bola? Então, A1 é 3. Como a razão é 5, ó, o próximo, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 5, 75, né? 25 vai 5,75. 75 vezes 5, 375. Então, tá feita aí a nossa PG, beleza? Então, espero que você tenha entendido a diferença de PA e PG. Aquela tabelazinha você tem que ter na cabeça e saber encontrar o termo geral da PA e da PG. Então, vamos seguindo. Questãozinha bem legal. Vai dizer o seguinte, ó. A medida do lado, o perímetro e a área do quadrado estão nessa ordem uma PG. Qual é a área do quadrado? Então vamos lá. Eu tenho um quadrado de lado L. Como é um quadrado, todos os lados são iguais. Beleza? Vamos recordar o que é perímetro. Quando se fala em perímetro, o que é perímetro? Perímetro vocês já sabem que é o que? A soma de todos os lados, né? Todos os lados. Então vamos lá. Como é um quadrado, a soma de todos os lados vai ser L mais L mais L mais L, ou seja, 4L. Então meu perímetro aqui vale quanto? 4L. Ok? Aí que diz mais, a área do quadrado. Turma, vamos recordar a área do quadrado. Área do quadrado. A área do quadrado é o quê? L ao quadrado. Ou seja, L vezes L ao quadrado. Tá certo? Só que ele não está te pedindo isso daqui. Isso aqui é muito básico. Ele está te dizendo o quê? Ele está te dizendo que o lado, ou seja, o lado, o perímetro, ou seja, o 4L, e a área do quadrado, ou seja, o L ao quadrado, estão em PG. Tá certo? Professor, o que ele quer saber? A área do quadrado. E ele quer saber a área do quadrado. E aí? Olha que legal. Se tu souber o termo médio, já mata a questão. Como é que eu calculo o termo médio da PG? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o do meio, ou seja, o 4L elevado ao quadrado, e multiplicar os extremos, ou seja, L vezes L ao quadrado. Então, o que é que eu vou ter aqui? Ó? 4 ao quadrado é 16, 16L ao quadrado, L vezes L, eu vou fazer assim, ó, L ao quadrado, por quê? Não vou nem multiplicar aqui não, ó, porque eu já corto L2 com L2. Então, o valor do meu lado é 16. Turma, se ele quer saber a área, aí fica mole, porque a área é o lado ao quadrado. O lado não é 16, então a área vai ser o quê? 16 ao quadrado, que é igual a 256. Legal? Segue. Questãozinha que mexe um pouquinho com o raciocínio, mas nem precisa de fórmula. Eu nem vou utilizar a fórmula aqui, tá certo? Mas eu quero que você pegue o raciocínio. Vai dizer o seguinte:
Salário inicial de um funcionário, o salário inicial do funcionário é de R$ 1.200. Supondo que esse funcionário receba um aumento de 5% ao mês, a cada mês subsequente. De quanto será? De quanto será o salário após 6 meses? Após 6 meses. Ou seja, o primeiro salário dele, R$ 1.200. Aí eu não sei o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto salário. O que vai acontecer? A cada mês aqui vai aumentar 5%, mas vai aumentar 5% do salário anterior. Isso que eu quero que vocês tenham noção. Ó. Vai aumentar 5% a cada salário do mês anterior, tá certo? Então, vai ficar o seguinte, ó. Aqui eu não tenho 1.200 inicial, vai aumentar 5%. O que você vai fazer? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui 1.200 vezes 5%. Aí a gente vai calcular 5% dos 1.200, ó. Lembrar que 5%, ó, 5% é a mesma coisa que 0,05, tá certo? Então vai ficar 1.200 vezes 0,05. Ou seja, 1.200 vezes 0,05, ó. O que a gente vai fazer? Corta aqui, ó. 2 zerinhos, tá certo? 12 vezes 5 vai dar quanto? 60. Ou seja, do primeiro mês para o segundo mês, aumentou o quê? 60. Então, o salário do segundo mês vai ser 1.260. Legal? Só que agora vai ter um novo aumento. Um novo aumento de quanto? De 5%. Só que esse novo aumento de 5%, eu quero que você tenha noção que não vai ser em cima dos 1.200. Ou seja, não vai aumentar de 60, 60, 60, 60, não. Vai aumentar 5% agora em cima dos 1.260. Aí você vai fazendo, ó, 5%, 5%. Então vai ser o quê? 1.260 vezes 5% vai aumentar 63. Ou seja, vai ser 1.260 mais 63. Ou seja, vai ficar 1.323. Aí o próximo do quarto mês, ó, no quarto mês aqui, vai aumentar 5%, mas é 5% em cima dos 1.323. Então, vai ficar igual a 1.389,15. 1.389,15. E no próximo, aumenta 5% em cima desse quarto mês, que vai ficar 1.458,60. E por último, o sexto mês, tá certo? Que é igual a 1.531,53. Legal? Então, você pode fazer de 1 por 1. É mais trabalhoso? É. Ou então você pode aplicar na fórmula. Que na fórmula ficaria assim, ó. Mas o que acontece? Você vai ter que multiplicar várias vezes essa porcentagem. Esse caso aqui é típico de juros compostos, que é juros sobre juros. Beleza? Então, ó, se ele quiser saber o A6 é A1 vezes Q elevado a 5. Observa que o quê? Que o A1 é 1.200, salário inicial, e o Q é a razão, ou seja, ele vai aumentando de 5%. Aqui, né, 100%, ele vai aumentando de 5%, ou seja, 105% é o próximo valor. Então, é a mesma coisa que multiplicar aqui por 1,05, que é a mesma coisa que 105%. Então, ele vai multiplicar esse fatorzinho aqui, ó, elevado a 5. Eu não aconselho fazer assim, não. Eu acho melhor você fazer assim, de 1 por 1, apesar de ser mais trabalhoso. Beleza? Vamos seguindo.